sobreviventes em livros, desejo que esteja tudo bem com todos. O quebra-nozes. Todos nós já ouvimos falar na famosa composição clássica, que na verdade deve ser chamada música erudita, por trazer em suas pautas vários campos do conhecimento, como mitologia, a própria música em si e outros conceitos de conhecimento humano. E ela foi composta por Piotr Ilyich Tchaikovsky para o seu balé. Só que, de fato, é um conto que se tornou muito conhecido ao ser publicado em 1816 pelo alemão Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, que viveu entre 1776 e 1822, mais conhecido como Eta Hoffmann, ou simplesmente Hoffmann, um dos principais nomes do romantismo alemão, famoso por seus tapetes de história mágicos, fantásticos, que trançam fios de realidade, elementos sobrenaturais e fantasias, cujas páginas influenciaram profundamente a literatura, a música e o balé. Então, o nosso dedinho de prosa, cheio de cultura e erudição, é sobre o mago das letras Hoffmann, que, com sua pena de condão, criou uma das mais belas fábulas de sempre, O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos, adaptado por Tchaikovsky para os palcos dos teatros mais famosos do mundo, como o Bolshoi. Sobreviventes. O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos veio a público em 1816, justamente para encantar os leitores que estavam sentindo falta daquele calorzinho humano por viverem em uma época densamente marcada pelo período pós-napoleônico na Europa, cujo continente estava em processo de reestruturação política e social após as guerras expansionistas do imperador. Por seu turno, enquanto movimento artístico e literário, o romantismo estava a plenos pulmões. Um trocadilho um tanto infame, porque muitos escritores e artistas morreram do mal do século, a tuberculose. O romantismo focava a emoção, a imaginação, a natureza e o individualismo, se opondo à racionalidade e ao classicismo que dominaram a era anterior. Abraçado por todo esse contexto, Hoffmann, como um típico escritor romântico, explorava muitos temas sombrios, psicológicos e fantásticos que refletiam todas as ansiedades e os desejos da sociedade da época. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, que assinava Eta Hoffmann, nasceu em 24 de janeiro de 1776, na cidade de Königsberg, Prússia, hoje Kaliningrado, na Rússia. O bebê era o terceiro filho do casal Christoph Ludwig Hoffmann, um advogado, e Lovisa Albertina Duffer, filha de uma família burguesa de classe média alta. Mas a infância de Ernest foi duramente marcada pela separação de seus pais. Desde criança, Ernest demonstrava grande talento para as artes, como música, desenho e literatura. Mas, seguindo os desejos de sua família, com 17 anos ele foi estudar Direito na Universidade de Königsberg. Lá, entre livros de leis e livros de literatura, Hoffmann continuava a aprimorar suas habilidades artísticas, ao lado de outros estudantes que também nutriam os mesmos interesses culturais. Ao se formar, o rapaz começou a trabalhar como advogado em várias cidades do Reino da Prússia durante grande parte de sua vida, mas sempre manteve uma estreita ligação com a arte, composição musical e também desenho e escrita. Só que a personalidade de Ernest era muito inquieta.
Ele gostava de confusões e escândalos que abalaram um pouco a sua própria carreira, principalmente quando foi transferido em 1802 para a cidade de Głogów, hoje Polônia, onde se destacava como compositor e maestro, e também se envolvia em diversos incidentes pessoais que quase destruíram definitivamente a sua carreira. Naquele mesmo ano, Hoffmann casou-se com uma cantora polonesa chamada Maria Trzyska, ou simplesmente Misha. Muitos acreditavam que o casamento seria praticamente improvável por causa do comportamento, digamos, um pouco excêntrico do noivo e por suas dificuldades financeiras. Mas Misha, sua esposa, apoiou as ambições artísticas de Hoffmann, e o casal, que não teve filhos, permaneceu unido até os últimos dias. E como todo artista romântico do século XIX que se preza, Hoffmann tinha personalidade muito complexa e contraditória, uma verdadeira gangorra a viver entre períodos de elevada criatividade e outros de profunda depressão e melancolia. No início da década de 1820, altas doses de bebidas alcoólicas em grandes copos de trabalho colapsaram a sua saúde. Durante seus últimos dias de vida, Hoffmann contraiu uma grave doença que afetou sua coluna dorsal, ficando sem mobilidade. Mesmo assim, o mago das letras continuou a se dedicar à sua colcha literária até o seu 46º capítulo final, escrito no dia 25 de junho de 1822, na alemã Berlim. Quando Hoffmann publicou seu tapete mágico, O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos, em 1816, a Europa ainda se recuperava das guerras napoleônicas, que terminaram no ano anterior, em 18 de junho de 1815, com a derrota de Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo. Na época, a cidade fazia parte do Reino Unido dos Países Baixos. Hoje, a cidade de Waterloo pertence à Bélgica e fica localizada 15 quilômetros ao sul da capital Bruxelas. O Congresso de Viena, que ocorreu entre 1814 e 1815, reconfigurou todo o mapa, redesenhou todo o mapa da Europa e reestabeleceu as fronteiras para restaurar a ordem anterior às guerras, estabelecendo um equilíbrio de poder para evitar, assim, futuros conflitos e iniciar um período de reconstrução e transformações econômicas, políticas e sociais. As mudanças e o desejo de estabilização atingiram o cenário cultural, enfatizando uma busca por novas formas de expressão e identidade nacional. Os anos de 1810 na Europa viram o romantismo irrigando o pomar das artes e da literatura com as águas da emoção, da imaginação, da natureza e da subjetividade para germinar as sementes do sobrenatural, da melancolia e do exótico. Para o romantismo alemão, o conto Fábula O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos, de Hoffmann, fez do escritor figura, pilar central ao refletir as fundamentais características do estilo em um amálgama de fantasias e elementos góticos, através de um olhar introspectivo sobre a natureza humana. Naqueles tempos, a Alemanha era dividida em vários estados independentes, com regiões culturalmente ricas, muito semelhantes como era a Itália na Idade Média. A literatura e a música eram sólidas formas culturais e populares de expressão. Muitos escritores e compositores exploravam novas trilhas de narrativa e composição. No início do século XIX, houve um despertar de interesse pela literatura infantil, graças aos contos de fadas.
um pomar fértil para escritores, coletores do quilate dos irmãos Grimm coletarem suas histórias folclóricas e reescrevê-las e publicá-las como contos populares. Diferente, mas com a mesma qualidade, Hoffmann preferia escrever as suas próprias histórias fantásticas. Ele as criava. E no prisma do desenvolvimento, diversos aspectos econômicos contribuíram para a Revolução Industrial, pois estava literalmente nos trilhos a transportar vagões de avanços tecnológicos e mudanças econômicas muito significativas, cujos efeitos afetavam a vida cotidiana e a cultura de toda a sociedade. Em busca de novas oportunidades de trabalho, mais pessoas se mudavam para as cidades grandes, gerando a aceleração da urbanização e a diversificação da economia, o que influenciou a produção cultural e a demanda por novos tipos de entretenimento, novas fórmulas de entretenimento. E para a compreensão desse período durante a era napoleônica, eu indico a leitura de livros como este aqui, que eu me aprofundei para me relembrar desse período, pois já estava há muito tempo esquecido nas poeiras da minha mente. E isso é muito importante para a construção de um conhecimento ou a restauração desse conhecimento, para a nossa formação humanística, a nossa compreensão melhor dos períodos nos quais vivemos. E também, como eu disse, para nos relembrarmos de histórias que ficaram nas estantes empoeiradas. Sobreviventes, e vamos finalmente à linda fábula de Hoffmann, O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos, que borda a mágica renda literária de uma menina chamada Mary Stahlbaum e as suas aventuras com um quebra-nozes que, por magia, ganha vida. A história começa na véspera de Natal, na casa da família Stahlbaum. As crianças, Marie e seu irmão Fritz e sua irmã mais velha, Louise, estão ansiosos para ver o quê? Os presentes de Natal que vão receber, que receberão. E quando finalmente entram na sala de estar, encontram uma enorme variedade de brinquedos e doces, incluindo um quebra-nozes em forma de um soldado. Marie se sente imediatamente atraída e curiosa por aquele quebra-nozes, enquanto seu irmão Fritz se interessa pelos outros brinquedos, igualmente Louise. Na noite de Natal, Marie fica acordada até tarde, observando seus brinquedos. Quando, de repente, ela vê algo estranho. O quebra-nozes e os outros brinquedos ganham vida e começam a lutar contra um exército de camundongos liderado pelo Rei dos Camundongos. Então, o quebra-nozes, por sua vez, lidera o seu exército de brinquedos na batalha. Mas os camundongos parecem vencer. Em um momento de coragem, Marie atira seu sapato bem no Rei dos Camundongos, distraindo-o e permitindo que o quebra-nozes o derrote. Após a batalha, Marie desmaia e acorda em sua cama, sem saber se o que aconteceu foi real ou se foi um sonho. Então a menina descobre que o quebra-nozes está quebrado e, com a ajuda de seu padrinho, o misterioso Drosselmayer, o brinquedo é consertado. O padrinho então conta a Marie a história do quebra-nozes, que é, na verdade, um jovem príncipe amaldiçoado pelo Rei dos Camundongos. A única maneira de quebrar a maldição é derrotar o Rato Mor e ganhar o amor de uma jovem de puro coração, de pura alma, de puros sentimentos. Na noite do dia 26 de dezembro, o quebra-nozes, agora transformado em um jovem príncipe,
leva Marie numa jornada mágica ao reino dos doces, onde tudo é feito de açúcar e confeitos. Eles viajam por um mundo encantado e são recebidos por quem? Pela fada açucarada, que organiza uma grande festa, um grande festival em homenagem aos visitantes. Marie e o príncipe Quebra-Nozes assistem a uma série de danças, cada uma de diferentes culturas e sabores, como o chocolate da Espanha, o café da Arábia e o chá da China. As apresentações culminam com a dança da fada açucarada e seu cavalheiro. Após o festival, Marie e o Quebra-Nozes retornam ao mundo real. Quando Marie acorda, está novamente em sua casa. E o Quebra-Nozes é apenas um brinquedo de madeira num cantinho. Mas ela guarda dentro de si a lembrança da aventura mágica e do príncipe Quebra-Nozes. No final da história, o padrinho Drosselmayer revela que a aventura de Marie foi mais do que simplesmente um sonho. Ele diz à garota que, ao mostrar coragem e amor pelo Quebra-Nozes, Marie quebrou a maldição e o jovem príncipe agora vive livre no seu próprio mundo. O conto termina deixando a ideia de que um dia Marie e o príncipe Quebra-Nozes poderão se encontrar novamente. Sem dúvida, Hoffmann imaginou uma linda e mágica história sobre o confronto entre o mal perdendo, sendo derrotado para o bem, pelo bem, o poder da imaginação e a importância do amor e da coragem. Algumas curiosidades sobre o encantador tapete mágico de Hoffmann. Para tecer esse seu mágico conto, o alfaiate das letras, Hoffmann, costurou retalhos autobiográficos. Vejam só, desde criança ele era fascinado por brinquedos mecânicos e autômatos. Por isso, a maneira como os brinquedos ganham vida é encantadora. A personagem Drosselmayer, inventor e relojoeiro e padrinho também da menina Marie, é o próprio Hoffmann, que também tinha, vejam só, incríveis habilidades em engenharia e música. Quase imediatamente após a publicação, o conto foi adaptado para várias expressões de arte, mas, indubitavelmente, a mais famosa de todas é o balé O Quebra-Nozes, com música de Piotr Ilyich Tchaikovsky, que estreou em 1892. Só que o balé simplifica e modifica muitos aspectos da história original, enquanto que o conto de Hoffmann é mais sombrio, complexo e repleto de elementos românticos góticos, com densidade psicológica e emocional. O balé de Tchaikovsky é mais leve e mais próprio para a dança e a música, com uma atmosfera mais festiva e encantadora, adequada para o público familiar e especialmente para os dias de Natal. Na história, a personagem principal se chama Marie. Já no balé, Clara. Além disso, a batalha entre o Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos é mais elaborada e a história de fundo da maldição do príncipe é mais detalhada no conto. A história narra detalhes da maldição que transformaram o príncipe em um quebra-nozes pelo Rei dos Camundongos e como Drosselmayer conseguiu ajudar a quebrar o encanto. Já no balé de Tchaikovsky, essa história é completamente omitida, concentrando-se muito mais na ação e nas danças.
A batalha entre o Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos é um dos poucos elementos sombrios da peça. E a transição para o Reino dos Doces acontece rapidamente. No conto original, o Reino dos Doces é apenas uma das muitas aventuras de Marie e o Quebra-Nozes. Já no balé, o Reino dos Doces é o clímax da história, na qual a maior parte do segundo ato do balé é dedicado às danças de várias personagens do Reino dos Doces, como a Fada Açucarada, o que se tornou um dos aspectos mais icônicos da arte de Tchaikovsky em O Quebra-Nozes. Sobreviventes, sempre apresentado durante a época de Natal, já que o conto se passa durante essa época, em todo o mundo até hoje, o balé O Quebra-Nozes, do compositor russo Tchaikovsky, é um dos mais populares de todo o repertório do balé clássico, que ajudou a imortalizar a fábula de Hoffmann como uma das mais expressivas e simbólicas da literatura infantil, ainda que ela não tenha sido escrita com esse propósito. Além da literatura infantil, da própria cultura, da música à literatura e ao cinema também. A obra de Hoffmann recebeu incontáveis adaptações cinematográficas e televisivas, como o desenho da Disney de 2018, O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos. E nem a boneca Barbie escapou. Em 2001, foi o lançamento de Barbie e o Quebra-Nozes. A composição de Tchaikovsky é uma das peças mais reconhecíveis e frequentemente tocadas, usada até em comerciais, filmes e espetáculos, mesmo fora da época natalina. O Quebra-Nozes também foi adaptado para versões de livros ilustrados, novelas gráficas ou graphic novels e até quadrinhos, revistas em quadrinhos ou bandas desenhadas, para que as novas gerações possam conhecer o conto original de Hoffmann. No nosso encantador e acolhedor e mágico, incomensurável dedinho de prosa de hoje, vimos que o Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos, do mago das letras Eta Hoffmann, transcendeu a literatura alemã, transcendeu os contos de fadas e o próprio tempo para se tornar peça importante da cultura da humanidade, a inspirar gerações de leitores ansiosos por histórias fantásticas, espectadores e artistas. Com amor, com muito amor, o conto de Hoffmann e também o balé de Tchaikovsky compartilham, sem romper a renda que o rato não roeu, a essência, a magia, a pureza, a leveza da história, das personagens principais e dos cenários em que o sombrio se une à clara. O complexo simplifica a narrativa. O psicológico experimenta a leveza da neve, a magia da música e a coreografia da dança do Natal, para esquentar os nossos corações, os corações de todas as idades, em frente às lareiras. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana repleta de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!